Pessoal, bom dia! Bom dia, Piauí! Bom dia, São Paulo! Bom dia, Pará! Bom dia, Bahia, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. Não esqueci de ninguém, hein? Goiás! Eu deixei o Goiás por último de propósito. Gente, olha o tamanho do estado de Goiás. Vocês observaram essa semana nas matérias, é o segundo estado que mais está crescendo esse ano no Brasil. Então, ó, tem renda, agronegócio, tem muito dinheiro. A gente precisa crescer em Goiás, porque Goiás tem muito o que oferecer. Um estado rico, um estado que tem muitas cidades, um interior gigantesco com boa renda. Tá? Isso vale para Goiás, mas vale para o Piauí, vale para São Paulo, vale para todos os estados que a gente está atuando. Estamos chegando, hoje é a penúltima live do mês. Semana que vem tem live no último sábado, que é o fechamento. Nós vamos correr para fazer um belo fechamento, mas o próximo sábado, nós vamos ter ação a semana inteira para antecipar a venda, mas o próximo sábado vocês nos aguardem. Uma live diferenciada, com muitas ações para a gente chegar nos nossos números. E hoje, sábado, Dona Fernanda, nossa gerente de vendas, trouxe aqui uma conta para eu pagar e eu já topei. Comissão em dobro hoje, para quem quiser vender muito e ganhar muito dinheiro. Ela vai mandar aí, junto com o pessoal do trade, a lâmina explicando as regras para que você tenha comissão em dobro. Ó, se você tem algum representante, amigo seu, colega seu da mesma equipe que não está na live, manda um WhatsApp para ele e fala assim, acorda meu filho, hoje tem comissão em dobro para todos nós. Então, gente, fique muito atento. Hoje tem treinamento VCT e Soft. VCT está vendendo muito, o crescimento nosso é mais de 100% no que a gente estava vendendo, tem muito cliente para a gente vender e vale muito a pena. Softs, nós somos distribuidor da Soft. Nós temos que acelerar, não só com a venda de papel, com a venda de absorvente, né? E o xodó BabySec, fralda líder no mercado. Nós temos que crescer muito com soft. Tem tudo para a gente acelerar bastante. Hoje tem as ofertas para o sábado, hoje tem comissão em dobro, e vocês podem ter certeza, a última semana do mês é a melhor semana do mês. Faça seu planejamento de vendas, veja quais são os clientes que você já positivou, veja quais são os clientes que você ainda não positivou, os que você já positivou, volta para vender novamente, e aqueles que você ainda não vendeu esse mês, vende a primeira vez, tá? Tem muita oferta. Semana da bebida, também a última semana tem a semana da bebida. Nós somos muito fortes em bebidas, nós somos muito fortes com Diageo, com Pernod, e olha, não tem nenhum atacado que vende o volume que a gente está vendendo de energético, de todas as marcas nossas. Então, tem várias oportunidades, tem premiação para a Semana da Bebida, tem as ofertas das outras categorias, dos outros compradores. Vem segunda-feira com várias ofertas, vem dia D, vem fechamento do mês, vem sábado especial, que é o fechamento. Fiquem atentos que nós temos tudo para fazer um fechamento de mês excelente. Lembrando que a nossa venda, comparando com o mês anterior, nós ainda estamos acima do mês anterior. É pouquinho, 5%, mas crescemos. Então, vamos fazer uma última semana muito forte para a gente fechar com chave de ouro. Vocês não se esqueçam, quanto mais você vende e quanto mais você bate os indicadores, maior é o seu percentual de comissão. Você sabia que tem representante que ganha 3% de comissão todo mês? Porque ele entende a regra, ele entende como é que é o jogo e ele foca em fazer os indicadores. Além da comissão básica de 2%, ainda ele busca 1% de variável. Por que você não está fazendo? É só você entender seus objetivos e trabalhar em cima disso. Da minha parte, é esse o recado. Um bom treinamento. Fiquem atentos ao treinamento hoje. Um bom sábado de venda. Um domingo especial aí de descanso para vocês. E vamos para a última semana com tudo que a gente tem de melhor. Uma equipe bem treinada, mix de produto e muita vontade de fazer a diferença. Obrigado a todos. Bom dia, equipe! Hoje eu vim aqui trazer para vocês a Softs.
É isso aí, a marca que a gente já vem trabalhando muito bem, então números muito expressivos. E eu trouxe hoje para vocês aqui a Elaine, que é a supervisora da conta, cuida aqui do Estrela. Gente, vamos falar hoje da categoria de papel higiênico, é isso aí. É uma das categorias mais fortes que nós temos aí dentro da Softs. E nós vamos tirar todas as dúvidas hoje. É papel higiênico simples, folha dupla, folha isso, folha aquilo, é tamanho, tudo diferente. Para quem tem dúvida, hoje ela vai tirar todas as dúvidas pra gente vender mais. Não é isso, Elaine? Sim, bom dia, equipe Estrela. Primeiramente, obrigado por todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo junto às Softs. Nós agradecemos bastante. Temos bastante trabalho para a gente desenvolver aqui dentro do Estrela. Eu gostaria de agradecer muito o empenho de todos e temos bastante coisa para trabalhar aí. É isso aí, gente. E aí, dentro da categoria de softs, a gente tem várias marcas aí, né? Algumas que a gente trabalha, outras não, mas várias marcas aí que já é sucesso no ponto de venda, não é isso? Então a gente vai falar um pouquinho aí, começando pelo Sublime, não é isso? Isso. Hoje nós temos uma gama de produtos, né, na categoria de papel higiênico. E essa categoria de papel higiênico, se vocês observarem, ela vem crescendo muito em embalagens menores. O que aconteceu com papel folha dupla e folha simples? Hoje o mercado folha dupla é 80% versus 20% de folha simples. Nós temos a marca Sublime folha simples com alguns tamanhos, né, 4, 8, 12, 11, e folha dupla, que é o Sublime folha dupla nos tamanhos 4, 12, 11, 16, 24. Então, para mim entender aqui, hoje, então, na categoria de Sublime, a gente tem tanto o papel higiênico folha dupla, quanto folha simples. E o que muda é o quê? O tamanho da embalagem. Tem embalagem para a família toda, que é com 12, com 16, esse aqui tem 16, com 24, com 16, então essas maiores. E tem também o com 4 rolos, não é isso? Sim. Então, e também nós temos uma gama de consumidores que compram esse pacote menor, principalmente para a cesta básica, na categoria folha simples. Então começamos aí com o Sublime e agora nós vamos passar para... Eita, esse aqui que é o campeão, né? Esse aqui é o que todo mundo vende, é o Nobre, não é isso? Correto. O que acontece com o Nobre? Hoje o mercado de folha simples migrou bastante para o folha dupla em embalagem 20 metros. Hoje nós temos o Nobre, que nós trabalhamos bastante aqui com a embalagem 12 11, que é o nosso carro-chefe hoje do segmento econômico. Temos o 16, porém aqui nós trabalhamos mais fortemente com o mercado como um todo, que é a embalagem 12, 11, 20 metros. Essa categoria ela cresce bastante, essa embalagem cresce bastante. E esse daqui só é folha dupla, não tem folha simples, não tem isso? Folha simples, nós trabalhamos só com folha dupla. Então, gente, Nobre aqui, somente folha dupla, tá? Não tem a categoria folha simples. O Nobre concorre com quem hoje? Então, o Nobre hoje concorre com os papéis folha dupla 20 metros, que é a categoria econômica. Concorremos com estilos, com as demais marcas, Olé, enfim, tem bastante marca de 20 metros. Gente, essa dica aqui é importante. Entendam que existe papéis higiênicos aí com 20 metros e com 30 metros. Então, quando você for fazer lá o seu comparativo de preço, atente-se à metragem. Então, o de 30, obviamente, vai ser mais caro do que o de 20. E também a folha dupla e folha simples. Então, quando vocês mandarem lá a pesquisa de preço, eles têm que estar concorrendo com a mesma categoria. Isso é importante da gente saber, né? E temos o outro que é a linha Cotton, não é isso? Isso, a linha Cotton é a linha que era da antiga Carta Fabril, né? Que foi integrado à Softs. A Softs comprou a antiga Carta Fabril. E esse mix da Carta Fabril veio junto com a Softs. Hoje nós vendemos toda a linha deles. E hoje, para a Softs, a marca principal, o foco total da Softs em papel higiênico está na marca Cotton, que aqui na nossa região, na área 7, é uma marca consolidada, já líder de mercado. Nós temos versões também de embalagens, tá? 4, 12, 11, 16, 24 e 32, que é um mercado também
Dani, que cresce bastante essas embalagens maiores, de 24 a 32, temos concorrentes até com 50 unidades. Mas o mercado hoje está bastante crescente, a ascendência desses pacotes maiores. E a linha Cotton também é só folha dupla? Só folha dupla. Qual o principal concorrente de Cotton? Hoje nós temos o Personal e o Max, que é o nosso principal concorrente, 30 metros. Sempre lembrando que é um ponto que você colocou, uma observação bastante importante. 20 metros, 30 metros. Folha dupla e folha simples. É isso aí, gente. Então, atentos aí a essas informações, que é muito importante. E também a gente tem aí o Deluxe, não é isso? Isso. Deluxe é outro produto que nós temos do segmento 20 metros, tá? É um papel bastante conhecido, um papel que tem uma dinâmica de preço bastante interessante no mercado, um produto que é consolidado no nosso mercado aqui na área 7 e outras áreas dentro do Brasil. E nós temos as versões 12, 11 e 16, 15. Hoje, se vocês perguntarem qual as embalagens que vendem mais, sempre 12, 11, que é onde o mercado surfa aí com os demais concorrentes. E sempre lembrando, embalagens maiores, está crescendo bastante o consumo. É isso mesmo, gente, porque esse negócio de caindo no mercado 3, 4 vezes na semana não dá certo, né? Então a gente compra logo o tamanho família para poder suprir a necessidade lá do mês, né? Então eu tô vendo aqui que várias das categorias que você tem é folha dupla, né? Até agora a gente só viu uma das marcas que tem a folha simples. Só uma, que é a Sublime, é o único que nós temos folha simples. Essa também é interessante. Então, somente a linha da Sublime que é folha simples. Todas as demais da categoria de softs é folha dupla. É isso aí, gente. Lembrando que o Sublime tem o folha simples e o folha dupla, né? Tem as Pessoal, duas categorias. Quem anotou aí vai se dar bem. Quando o cliente vem fazer um questionamento, pô, tá mais barato o Personal. O Personal concorre com quem? Sublime, folha dupla, 30 metros. Então, todas as categorias que vocês forem ver os preços, peraí, quantos metros são? É duplo, é simples? Com quem que ele tá concorrendo? É muito importante que quando você estiver dando essa consultoria pro seu cliente, você entender quais são as categorias lá do papel higiênico, qual é a qualidade que você tá vendendo pro seu cliente. Então, dentro das softs, a gente tem as categorias de qualidade, produto prêmios, e temos também aí a categoria combate. Então, com essas informações, eu acredito que vocês vão vender muito mais. Qualquer dúvida, pode passar pro supervisor, que a gente vai passar aqui para a Elaine estar respondendo vocês. Gente, muito obrigado aí pela atenção. Elaine aqui vai trazer mais categorias na próxima, não é isso? Com certeza, e volto a dizer, obrigado pelo trabalho de vocês e temos bastante coisa para trabalhar aí junto com a Estrela. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Até o próximo equipe. sábado. Tchau. Bom dia! É um prazer grande estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Júnia Almeida, eu sou gerente regional da Vinha Conte Toro. A minha regional é Minas Gerais e Centro-Oeste do Brasil. Então eu tenho Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. É um prazer gigante estar com vocês aqui hoje e eu venho falar um pouquinho do que é a VCT para vocês entenderem a dimensão do que é a Conte Toro, das marcas que vocês têm na mão. Né? Então, hoje nós somos fundados em 1883, né? A gente tem quase 150 anos de mercado, só que no Brasil nós temos apenas 15 anos. Nós estamos fazendo o nosso debut esse ano. Então, a gente tem hoje, nós somos referência de qualidade, né? E somos referência de sustentabilidade em todo o mundo. A gente tem 3 origens, que é Chile, Argentina e Estados Unidos. E nós temos a principal marca do mundo, que é Casileiro del Diablo. Nós somos a 5ª maior exportadora de vinho chileno do mundo e temos mais de 3.000 colaboradores. Nós temos 13 escritórios mundiais que são responsáveis
pela exportação de mais de 140 países. Então, hoje, o nosso escritório da VCT Brasil está em São Paulo, né? E aí, no vídeo, dá para vocês verem os outros escritórios mundiais que a gente tem. Esses 3 escritórios mundiais têm a responsabilidade de levar o nosso vinho, a nossa qualidade para todo mundo. Tá? Então, hoje, como eu disse, a gente tem 3 origens produtivas, né, que nós temos em Argentina, nós temos Chile e nós temos Estados Unidos. Hoje nós temos mais de 10 mil hectares plantados no Chile, mais de 1.400 hectares plantados na Argentina e quase 500 hectares plantados nos Estados Unidos. Então, isso nos dá hoje mais de 12 mil hectares de vinhedos plantados e que traz toda a nossa propriedade na produção de vinhos, que traduz toda a nossa qualidade e sustentabilidade nessa bebida que é tão saborosa e que tem crescido tanto em todo o mundo, principalmente no Brasil. Então, eu venho falar para vocês hoje que é uma notícia boa, que a gente ainda tem muito espaço para crescer. Brasil, gente, a gente tem um Brasil gigante. E uma curiosidade, apenas Minas Gerais tem 22 milhões e meio de habitantes. O Chile inteiro tem 17 milhões de habitantes. Então, a gente vê qual que é a dimensão do Brasil dentro desse mercado que vem crescendo mundialmente de vinhos. Então, assim, a gente tem hoje um consumo per capita, e quando a gente fala em consumo per capita, a gente está falando em litros por pessoa, tá? Isso no período de ano. Então, a gente tem um consumo per capita hoje de 2,4 litros por pessoa no Brasil. É muito baixo. Apesar de ter crescido muito, a gente vai ver aqui que cresceu muito pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, né? A gente ainda tem um consumo per capita muito baixo, porque se a gente vê aí, ó, os nossos amiguinhos aí do lado, a Argentina, que consome aí 10, 20 vezes mais do que a gente vê Portugal, que leva literalmente ao pé da letra uma taça de vinho por dia, consumida aí quase 52 litros de vinho per capita ano, né? Então, assim, a gente tem muito o que crescer, né? A gente pega a Argentina, que é um país pequenininho, e consome muito mais que a gente pega Chile e consome muito mais que a gente. Então, essa é uma notícia boa, né? Porque a gente tem muito trabalho para fazer, tem muito mato para cortar e temos muito vinho para vender, né? E aí, o vinho, ele vem trazendo, com toda a sua magia aí da descoberta do vinho, a gente vem trazendo a sazonalidade, que é muito importante a gente prestar atenção na sazonalidade do vinho. Por quê? A gente divide em inverno e verão. Dentro do inverno, a gente tem picos de vendas que são muito importantes. A gente começa aí na Páscoa, né, onde a gente tem aí uma quarentena aí, né, que a gente conhece para a grande igreja católica aí, que é a quaresma, que muita gente para de beber cerveja, beber outro tipo de coisa e, não, eu vou tomar um vinho, né? Então, assim, a gente tem um grande consumo aí na quaresma, né, que vem a Páscoa, e depois a gente tem Dia das Mães, a gente tem Dia dos Namorados e a gente tem dentro desse inverno aí, num pedacinho aí, que a gente puxa o Dia dos Pais, que vai até o final de agosto, né? Então, esses são os períodos sazonais onde a gente tem que focar muito nessa venda e promocionar, porque o vinho é um item presenteável, então a gente tem que prestar atenção nisso. Tudo que, quando a gente fala que é sazonal e que é data comemorativa, a gente pode pensar no vinho como um presente. Então, isso é muito importante pra gente. E depois vem o verão, né? Que aí começa ali na Black Friday, e hoje Black Friday a gente vende mais do que o Natal, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa parte da Black Friday e depois no Natal. E aí vem janeiro, fevereiro e março, que é o período de verão, que é onde a gente vai trabalhar muito vinhos brancos e rosés, que é um crescimento que a gente está trabalhando e vem trazendo esse crescimento para o verão. E aí, o que a gente vê? A gente vê que o mercado... Vamos falar um pouquinho aqui do mercado de vinho atual. A gente vê que o mercado atual de vinho, gente,
vocês podem ver aí no gráfico, que 60%, que é essa parte laranja mais clarinha aí, 65% do nosso consumo de vinho no Brasil ainda é de vinho suave, de vinho de mesa. É aqueles que a gente conhece como vinho de mesa, né? Então, a gente tem Canção, Mioranza, enfim. Tem os nossos concorrentes aí, que são os vinhos suaves, que a gente chama de vinho de mesa. Depois, a gente vem aí de 7% a 8% com os vinhos finos nacionais e mais de 30%, 33% aí nos vinhos importados. Dentro desses vinhos importados, nós estamos, né, com chilenos e argentinos, e dentro desse percentual a gente tem mais de 40%, porque o Chile é o maior exportador e depois vem a Argentina e nós temos as duas origens. Então, nós temos mais de 40% do mercado de vinhos importados no Brasil. E aí, quando eu falo em consumo per capita, lá das tacinhas que eu mostrei lá atrás, a gente vê um ponto importante aqui. No período pré-pandemia, que a gente está falando aí de 2018, 2019, a gente tinha um consumo per capita de 1,9 litros por pessoa no Brasil. Então, com o período da pandemia, esse consumo ele cresceu muito. Por quê? Porque os produtos de indulgência, eles cresceram muito no período de pandemia, porque as pessoas não podiam sair e começavam a consumir em casa, né? Então, vinho, chocolate, carnes nobres, todos esses produtos começaram a ser mais consumidos dentro de casa e o vinho teve essa parte boa, que foi a parte onde as pessoas começaram a degustar e trazer o vinho para a sua vida. Então, assim, a gente saiu de um consumo de 1,9 e pulou lá para 2,8, né? Então, assim, a gente praticamente quase dobra esse consumo aí, que foi muito positivo para a gente. Só que no período pós-pandemia, a gente cai um pouquinho. A gente cai, mas a gente não... A parte boa é que a gente não volta no período pré-pandemia, que era 1,9. Então, hoje a gente se mantém aí entre 2,3, 2,4, e que é legal, porque a gente está numa ascensão de crescimento. E falando nesse crescimento, a gente percebe que o vinho branco e o vinho rosé, ele vem crescendo muito, ele vem ganhando um espaço dentro do mercado de vinhos, principalmente porque a gente vem trabalhando muito isso no verão, né? Como eu falei com vocês, a gente tem esse plano verão e a gente vem trabalhando muito isso no plano verão, que é o branco e rosé, aquele vinho que você pode tomar geladinho na beira da piscina, você pode levar para a praia, né? Então, a gente vem trazendo essa comunicação para o consumidor e dizendo, olha, você pode tomar vinho no verão também, porque a gente sabe que o Brasil é um país cervejeiro, mas nada impede da gente tomar um vinho na praia, um vinho geladinho na praia. Então, a gente vê aí, o vinho rosé, ele cresce quase 7%, né? Pegando aí de 2015 para cá, a gente tem um crescimento de quase 7% do vinho rosé, e o vinho branco, ele dobra também o seu consumo. E isso muito ligado ao público feminino que vem trazendo, né? Que vem fazendo esse movimento desse crescimento do vinho branco e rosé. E aí, isso é muito importante, aproveitar esse crescimento do vinho branco e rosé. Por quê? Porque aí ele ajuda a gente a rentabilizar a nossa venda. Então, toda vez que eu vender um vinho tinto, eu tenho que tentar colocar um vinho branco e rosé dentro. Por quê? Porque além de eu trazer rentabilidade para o negócio, eu ainda conquisto um novo consumidor, que é aquele consumidor que achava que não gostava do vinho branco e do vinho rosé. Então, assim, ó, eu tenho 54% de volume, a venda é de vinho tinto. Aí eu tenho 12% que é de branco e também tenho 3% que é só de rosé. E ali eu tenho as mixagens, né? O branco e o tinto, quem compra branco e tinto é uma porcentagem, quem compra branco e rosé é outra porcentagem. Só que o que é mais importante para a gente é mixar esses três segmentos do vinho. Por quê? Porque essa mixagem, ela me dá 8% do volume de vendas. E esses 8%, eles correspondem a 31% do faturamento da venda de vinho. Então, isso é muito positivo. Isso traz maior rentabilidade para a gente, né? Então, isso é muito positivo. Então, toda vez que a gente for fazer uma venda de vinho e que o cliente estiver pensando em comprar só o vinho tinto, a gente fala com ele, olha, o vinho branco e rosé, isso é uma argumentação de venda, que o vinho branco e rosé vem crescendo muito, vem ganhando muito mercado. Então, assim, deixa sempre para ele lá um pouquinho de branco, um pouquinho de rosé, que ele vai ver e ele vai tomar gosto pela venda desse branco e desse rosé, e a gente vai trazer essa rentabilidade para dentro do nosso negócio. E aí,
a gente vem trazendo o nosso portfólio. Quero apresentar para vocês o nosso portfólio. Então, hoje aqui no Estrela, né, e que é assim, um grande cliente nosso dentro do negócio VCT, e é por isso que eu estou tão feliz de estar aqui hoje com vocês, a gente tem o prazer de dizer que vocês trabalham com uma parte muito importante do nosso portfólio. E que a gente hoje, em reunião aqui com o Rodrigo, a gente viu que a gente tem uma possibilidade de trabalhar com uma outra parte muito importante do nosso negócio também. E que é muito bacana. Então, hoje a gente tem aqui o reservado, que é o nosso vinho de entrada, né? Que é onde as pessoas começam a entender do mundo do vinho. Depois a gente tem o Casileiro del Diablo, que aí a gente tem o Casileiro del Diablo branco, rosé, tem o tinto, tem o Casileiro del Diablo Bilight. Então, esse mix todo que a gente trabalha aqui no Estrela, a gente tem toda uma possibilidade de trazer uma rentabilidade para cá. Depois a gente tem o Diablo, né, que é o Diablo, a gente tem uma linha grande do Diablo, que é um Red Blend, tem o Trivento também, que é o nosso, que eu esqueci de falar, que é a nossa bodega argentina, que é o Trivento, e é muito importante dentro do nosso mix, porque o Trivento, ele é da uva Malbec, que é uma uva referência da Argentina, e a gente tem uma família de Malbec aqui. A gente tem a família Malbec, que é branco, rosé e tinto, e que é muito legal, e que em um outro momento a gente vai falar com vocês sobre Trivento, e que é também uma marca que vem crescendo muito, é a número 1 de vendas no mundo, e aqui no Brasil também a gente vem crescendo 2 dígitos com essa marca, que é muito legal. E aí... não, tá certo. E aí, depois, a gente tem também os vinhos que a gente começa a falar dos Reserva Mais, dos Gran Reserva e dos vinhos premiums, que a gente vê a oportunidade de trabalhar aqui, principalmente num segmento novo que o Estrela está começando, que é o segmento de food service, né? Que a gente estava batendo um papo aqui hoje, que a gente vê uma grande possibilidade de trabalhar com essa parte premium dos nossos vinhos também. Beleza? E aí, falando um pouquinho disso, a gente vem trazendo os conceitos básicos e principais para vocês do mundo dos vinhos. Então, para a gente vender um vinho hoje, a gente tem que saber alguns conceitos que são importantes e que são bem assim, como que eu posso dizer, básicos mesmo. Por exemplo, o cepa. Né? Então, assim, tem gente que fala assim, qual que é a fragrância do vinho, qual que é o sabor do vinho, enfim. Então, o certo é a gente falar cepa. Por quê? Porque vinho, gente, é uma bebida que é feita de uva. Ponto. Não tem vinho de pêssego, não tem vinho de banana, não tem vinho de laranja, vinho é feito de uva. Ponto. E quando a gente fala cepa, a gente fala do tipo da uva. Né? Então, eu tenho uma uva que se chama Cabernet Sauvignon, eu tenho uma uva que se chama Cabernet, eu tenho uma uva que se chama Pinot Noir. Então, eu tenho os nomes das uvas são as cepas. Né? Então, quando eu falar em cepa ou quando eu falar em uva, eu estou falando a mesma coisa. Eu só não posso falar sabor e fragrância. Porque sabor é o sabor de uva e fragrância de perfume. Então, a gente tem que falar sempre em cepa ou em uva, tá? Qual que é a uva que mais vende? Qual que é a cepa que mais vende? Cabernet Sauvignon, ponto. Cabernet Sauvignon é o que não pode faltar no ponto de venda. É a uva que mais vende. Tanto do reservado, como de Casileiro, como de qualquer outro vinho. No Brasil, Cabernet Sauvignon é a uva que mais vende. É a cepa que mais vende, ok? E depois a gente tem outras cepas, como eu disse, Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Pedro Ximénez, que é uma cepa também, que parece o nome de uma pessoa, mas que também é uma cepa, tá? Um tipo de uva, né? Então, é importante falar isso. Então, assim, olha, se vocês tiverem alguma dúvida e ficou ou restou alguma dúvida sobre o que é cepa, aí vocês podem mandar as perguntas para a gente, ou em direct, ou com supervisores, com gerentes de vocês, na equipe de vendas, que eles mandam para a gente e a gente manda isso para vocês de novo, mais explicadinho, mais detalhadinho. Beleza? Depois, a gente vai entender o que é um terroir. O que é um terroir? Terroir é aquilo que eu preciso para fazer o cultivo da uva, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de um solo, né? Eu preciso de um solo, que aí a gente fala, o vinho é mais mineral, o vinho é mais terroso, ou então o vinho é mais seco. Isso tudo depende do terroir do vinho. Porque o terroir precisa de saber do solo, precisa de saber do clima, e precisa de saber do cultivo, como aquela uva é cultivada, né?
Então, se chove mais, se o clima está mais quente, se o clima é mais frio, se venta muito, se não venta, se o vento é mais quente, se o vento é mais frio, tudo isso envolve terroir e é importante para o cultivo daquela uva, né? E quanto mais o terroir é complexo, mais esse vinho é elaborado. Então, o vinho mais elaborado, ele tem um terroir mais complexo. Um vinho mais simples, ele tem um terroir mais simples. Então, terroir é isso, tá, gente? É solo, é clima, é a forma de cultivo, né? Então, quando eu falar em terroir, eu estou falando na forma de onde, do local, de como é cultivada aquela uva e de onde ela tá? Aquela vinícola tá, aquele ambiente onde a gente faz realmente o cultivo daquela uva. E outra coisa, o que é um vinho varietal? Varietal é o tipo de uva que se faz vinhos. A gente só pode produzir vinhos com uva varietal. O que não é varietal, aí vai para o vinho de mesa. O vinho de mesa, aqueles que a gente falou lá atrás, que tem o maior percentual ainda de consumo no Brasil, ele não é produzido com uva varietal. Ele é produzido com uva que pode-se fazer também suco. E o vinho de mesa também tem adição de açúcar. E no vinho varietal não tem adição de açúcar. Tá? É só a fermentação. Então, a uva varietal é a uva que pode fazer vinho, é a própria, a uva propícia para se produzir o vinho, tá? Isso é uma uva varietal, isso é um vinho de uva varietal, beleza? E uma máxima que todo mundo fala, nossa, principalmente para as mulheres, né? Nossa, você é igual vinho, quanto mais o tempo passa, melhor fica mais... Não. E assim, às vezes sim, às vezes não, tá? Então vamos entender. Tem o vinho de guarda e tem o vinho que é para ser tomado jovem. Os vinhos que nós trabalhamos hoje aqui no Estrela, Reservado, Cacilheiro del Diablo, Trivento, Diablo, esses são vinhos para serem tomados jovem. São vinhos que são para consumo imediato. Eu não preciso saber safra, não tem como eu guardar esse vinho por muito tempo. Por quê? Porque eles são vinhos que são produzidos em volume, são terroirs mais simples, né? Então, são vinhos mais simples, são vinhos de dia a dia. Eles não são vinhos de guarda, né? Então, não são todos os vinhos que podem ser considerados vinhos de guarda. Tá? Os vinhos de guarda são aqueles que têm um terroir mais complexo, tá? E são aqueles vinhos com uma produção mais elaborada. E aí a gente fala que o vinho evolui na garrafa. Tá? Então, a gente tem dois tipos. A gente tem o vinho simples, que é o vinho jovem, que são os vinhos que a gente está comercializando aqui hoje, e a gente tem os vinhos que podem sim ser vinhos de guarda e guardar aí por 10, 20, 30 anos e que eles vão ficar melhor. Então, a gente tem que entender isso. Tem aquele vinho que a gente pode guardar e ele fica ótimo, que a gente chama de vinho de guarda, e tem os vinhos jovens que são para consumo imediato, que são os que a gente está trabalhando aqui hoje. Beleza? Então, assim, como eu disse, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar com o time de vendas aí, com o supervisor, com o gerente de vocês, tragam essas dúvidas pra gente. Hoje foi um bate-papo inicial aqui pra gente se conhecer melhor e eu entendo que a gente vai ter mais bate-papos como esse. A gente vai falar sobre as marcas em separado, por que reservado, qual a diferença de reservado com reserva, né? A gente pode também falar sobre... melhor sobre a vinícola, como que é uma produção, trazer para vocês aqui como que é uma produção de vinho, qual que é a diferença de fermentação. Então, assim, a gente tem muito assunto, a gente tem muito o que conversar ainda. E eu espero voltar aqui em breve para a gente falar mais um pouquinho sobre a Contitoro, sobre esse mundo delicioso dos vinhos e que vocês tenham tirado algumas dúvidas de vocês e entendido o tamanho das marcas que vocês têm na mão. Porque hoje a gente é a maior vinícola que tem, a segunda maior vinícola do mundo e a gente é líder aqui no Brasil. Então, assim, eu quero contar com vocês para a gente continuar crescendo, porque a gente está com um resultado muito bacana aqui no Estrela. Eu estou muito satisfeita, mas nada é tão bom que não possa melhorar. Então, eu conto com vocês para a gente continuar crescendo em positivação, em faturamento e espero voltar em breve para a gente continuar esse papo. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.
Com cada garrafa de vinho que colocamos em suas mãos, queremos gerar um impacto positivo e contribuir para um futuro sustentável. Agora, estamos levando nosso compromisso a novos níveis, juntando-se à comunidade global de empresas B. Com esta certificação, nos juntamos a 4.000 empresas em todo o mundo, trabalhando incansavelmente para garantir o bem-estar das pessoas, da sociedade e do planeta. Vinha Concha y Toro, Family of Wineries. Olá, ionizado! No Como Fazer, Funcionalidades Ion Vendas de hoje, vamos te ajudar a acompanhar o status dos pedidos. Na página inicial, toque no botão Pedidos. Nesta tela, serão exibidos todos os pedidos feitos no seu aparelho. Para visualizar o histórico completo dos pedidos disponíveis na nuvem, acesse o menu 3 pontinhos e toque em Histórico de Pedidos. Como pode ver, todos os pedidos realizados foram carregados e observe que em cada campo há ícones que correspondem à situação de cada um deles. Para saber o que cada ícone significa, vá até o menu 3 pontinhos novamente e toque em Legenda. Os ícones te ajudarão a compreender rapidamente o status do pedido do seu cliente, como, por exemplo, se o envio está bloqueado, se já foi enviado, liberado e assim por diante. Viu só como é prático? Essa funcionalidade oferece informações completas até a fase do faturamento. E tem mais! Se a sua empresa utiliza a solução de roteirização e gestão de logística de entrega da Fusion DMS, a plataforma da Ion já possui uma integração que permite que o acompanhamento se estenda até a entrega do pedido, ganhando mais etapas de acompanhamento após o status faturado, podendo assim acompanhar o passo a passo do pedido desde a confecção até a chegada no cliente. Ah, e vale mencionar que também é possível selecionar e visualizar todos os pedidos que se encontram em determinado status. Aqui, neste ícone, que é o botão de configuração de pesquisa, clique em Filtrar, selecione o status desejado e pronto! Neste exemplo, só estão aparecendo na tela os pedidos faturados. É bem simples, não é? Espero que essa funcionalidade deixe o seu dia a dia ainda mais dinâmico e assertivo. Até o nosso próximo encontro aqui no Como Fazer.